Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Amados irmãos, espero que todos tenham tido uma boa semana. Felizes estamos hoje, pela graça de Deus, de estarmos aqui reunidos, né? Ter nos permitido estarmos aqui. É uma felicidade muito grande. Irmãos, acho que todos nós observamos que o mundo, de um período pequeno para cá, deu um plus em relação ao desenvolvimento da tecnologia. Acho que isso aí ficou claro para todo mundo, né? Tem tanta tecnologia que às vezes a gente não faz nem ideia. Nós observamos na área do transporte, carro hoje tem carro elétrico, carro que evita batida, carro que anda sozinho, faz a programação, ele é capaz de se transportar e andar dentro da cidade. Trem que nem encosta no trilho, foguete, drone e tudo quanto é coisa. Na área da comunicação nem se fala. Na área da comunicação, antes, a gente, para poder conversar com alguém, corresponder com alguém, tinha que mandar uma carta. Acho que os meninos nem sabem como é que é isso, né? Você escrever uma carta e ir até o correio, postar essa carta, não saber se a carta vai chegar, se não vai chegar, e ficar esperando a resposta. Aí veio aquele telefone que você precisava falar com alguém de lá, você tinha que pedir uma intervenção da operadora para comunicar. Aí veio o telefone discado, né? Que pegar os meninos hoje, eles nem sabem o que é isso, que é um telefone discado. Aí eu de tecla. E hoje a gente fala com qualquer parte do mundo em videoconferência. Coisa extraordinária, não é, irmãos? E a forma de participação da comunicação, redes sociais, todo mundo, grupos de WhatsApp que não se acaba mais. Eu mesmo participo de 300 grupos, não sei nem o que está acontecendo nesses grupos, que eu nem olho. Mensagem toda hora para lá, para cá. Gente, nós estamos comunicando demais sem sair de casa e não estamos comunicando nada. Aí, você põe lá no Google, qual que é a doença do século? A doença do século. Se vocês tiverem curiosidade, vocês cliquem lá. É a doença desse período, desse mundo que nós vivemos, é a depressão. Depressão. Com todo esse desenvolvimento de comunicação, as pessoas estão se sentindo sozinhas, estão ansiosas. Eu não me aprofundei na questão médica, mas a ansiedade, que é aquela inquietação que a pessoa tem, um medo que a pessoa tem em relação ao futuro, que ela fica inquieta. Ela vai evoluindo, porque aquilo vai aumentando, vai evoluindo, chega num período que ela deixa de ter aquela inquietação, aquela preocupação, porque a inquietação muitas vezes leva a pessoa a nem sequer dormir, ou às vezes ficar sem comer, ou comer em excesso, sente dor de cabeça, sente dor no estômago. O estômago pode até virar uma doença mais séria, de uma gastrite, uma úlcera, uma coisa pior. Então, essa fase da inquietação sem resolução, sem solução, a pessoa acaba se deprimindo. Aí ela não quer mexer com mais nada, ela abandona, fala, eu não dou jeito, eu não resolvo aquilo, eu vou me recolher. E ela se recolhe, e ela fica tão recolhida dentro de si que ela não quer saber de mais nada em relação ao mundo. E às vezes perde o interesse pela própria vida. Eu nas ocorrências policiais, eu estou cansado. E é muito triste pegar ocorrências desse tipo, é muito triste. Então, como que a gente vê um mundo de comunicação, mas um mundo ansioso? Hoje, se você manda uma mensagem de WhatsApp e a pessoa não responde imediatamente, você fica nervoso. Oh, mas não vai responder minha mensagem? Sabemos que antes você tinha que escrever uma carta, ir lá visitar a pessoa, conversar pessoalmente. Se você está assistindo um filme pela internet e interrompe, meu Deus, vai interromper isso?
Você fica nervoso, em vez de, sei lá, fazer uma pipoca, uma coisa, você fica nervoso, a pessoa está estressada, está nervosa, ninguém tem tempo, ninguém tem paciência de ouvir as outras pessoas. E realmente a gente não tem paciência. Não dá para ouvir, não sei, a gente quer resolver alguma coisa que está ansioso. E essa ansiedade que a gente sente, será que em um grau maior ou menor, ela atinge a todos? Menor de idade, moço, jovem, meia idade, pessoas mais velhas. Em um grau maior ou menor. Para ter uma ideia, só para ter uma base. Alguém já sentiu essa ansiedade, esse nervosismo, essa preocupação com o amanhã? Que elas podem ser de 1000 causas. Você pode estar preocupado com uma dívida. E a preocupação, ela é individual. Essa sensação emocional, ela depende de pessoa para pessoa. Tem pessoa que está devendo e que fica ansioso e preocupado. Tem outro que não, que faz o credor ficar preocupado. Fala, eu não, quem tem que preocupar é quem tem que receber a dívida, não sou eu. Não é assim. Então, varia de pessoa para pessoa e de situação para situação. Hoje, tantos jovens estão ansiosos em relação ao vestibular, ao primeiro emprego, ao primeiro namorado, em relação ao casamento, em relação a ter filhos, em relação a ser desempregado. 1000 circunstâncias podem nos levar a conduzir por uma ansiedade em grau mais elevado e que pode se tornar uma doença que deve ser tratada pelos métodos que são disponíveis, que Deus colocou na terra para que a gente procure. Nós temos que buscar os métodos colocados, os métodos humanos. Mas e nós, cristãos, nós estamos sujeitos a ter essa ansiedade e que pode evoluir? O cristão está sujeito a isso? Será que o cristão tem medo do futuro? Passa por medo e preocupação? Será que isso é falta de Deus ou falta de fé? Será que é? Vou pedir aos irmãos que me ajudem a meditar nessa questão, tomando exemplos bíblicos. E alguns são vários. Eu separei vários aqui, mas eu vou ler apenas 2. Viu, Neto? Só 2 aqui, eu acho que dá para a gente concluir. E se não der tempo da gente ler, eu posso resumir. Vamos para a passagem de Pedro. Quando Pedro anda sobre as águas, que está em Mateus 14, 28 a 31. Mateus 14, 28 a 31, diz o seguinte. Eles tinham ido, né? Estavam no barco e Jesus tinha ficado. Eu vou resumir o começo. Tinha ficado e Jesus foi andando sobre as águas, estava uma tempestade, e todo mundo ficou com medo daquilo lá. E o Jesus... E eles falam, é fantasma. Então, Jesus lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então ele subiu no barco e logo o vento cessou. E a outra passagem que nós vamos ver é também durante uma tempestade em que Jesus está no barco. Está em Marcos 4, 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Jesus tinha mandado eles passarem para o outro lado, né? E nós vamos para o outro lado. E deitou lá e foi dormir no barco. Estava dormindo no barco. E aí, de repente, veio um temporal. Jesus continuava dormindo sobre o travesseiro. E aí despertaram, começou a grande tempestade, e eles foram lá e despertaram Jesus, que estava dormindo no meio daquela tempestade, o barco quase afundando. E aí chegaram para ele e falaram assim, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar, acalma-te, emudece.
acalma-te e emudece. E o vento aquietou-se e fez grande bonança. Então nós vemos aqui duas situações em que o Pedro, por exemplo, havia motivo para ele temer. Ele já tinha estado com Cristo. Ele perguntou se era Cristo. E Cristo falou, sou eu, venha por sobre a água. Ele andou, ele realizou o milagre de estar sobre as águas. Por que ele haveria de temer? Ele temeu, porque ele olhou para os lados e viu a tempestade e perdeu o foco, que era Jesus, aí ele afundou. Então, o que acontece na nossa vida? Ele, estando com Cristo, afundou. Quando ele pediu ajuda para Cristo, Cristo imediatamente deu a mão e levantou ele, e salvou ele. Então, na nossa vida, nós também estaremos sujeitos às inquietações do mundo, a observar a tempestade, as tempestades que estão ao nosso redor. E muitas vezes a gente perde o foco. E é perigoso a gente começar a afundar. Mas a solução para isso é a gente voltar a Cristo, implorar por socorro, como fez Pedro. E da mesma forma, como aconteceu no barco, eles estavam afundando. E Jesus estava dormindo, porque ele falou, nós vamos passar para o outro lado. Jesus tinha dito, nós vamos passar para o outro lado. E tenho certeza que iriam passar para o outro lado, mas aqueles que estavam dentro temeram, não ouviram a voz, não entenderam a ordem que já tinha uma ordem de Deus, de Jesus, o Cristo, para que atravessasse. E foi lá perguntar, você não está preocupado que a gente vai morrer? E o que ele fez? Imediatamente acalmou o tempo. Isso. Pessoal de pequena fé, homens de pequena fé. Então chamou eles de pequena fé. O que nós vemos aqui claramente é que a ansiedade, o medo de um futuro, de uma situação, pode sim nos abater. E eu agora já finalizo com Filipenses 4, de 4 a 7, dizendo o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Diante de todas as circunstâncias que passarmos, somos seres humanos, estaremos sujeitos a inquietações, por mais diversas que sejam, das mais diversas formas, cada um tem um sentimento em relação a determinada situação, mas algo que tem que ficar bem claro na nossa mente e no nosso coração: Cristo está no barco conosco. Amém? Ele nos orienta e nos traz a paz. E fala sempre, clame por mim, clame por ele, súplica, façam oração e súplica, e sejam gratos. Então, toda essa paz que excede a todo entendimento vai guardar o nosso coração em Cristo Jesus. E que nos alegremos sempre no Senhor, agindo de forma moderada, equilibrada. Estamos sempre com esse pensamento equilibrado diante de todas as situações, observando sempre o alvo que é Jesus. Em nome de Jesus, amém.